Boa noite. Vamos iniciar com o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, do Estudo de Natal. Persiste e segue, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação que rouba a obra começada, ele aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos cabos que a enxada ofereceu, e os vermes se incumbem de anular o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a poder. O viajor, por sua vez, quando vigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de os olhos abridos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los contra os conjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos metidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e misericórdia, e agradecer muito, Senhor, por tudo, Pai, por tudo que somos. Agradecer ao Senhor por toda essa espiritualidade amiga e cultura que nos envolve, que faz parte dessa casa, que faz parte desse trabalho. Por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui na sua casa, Senhor. Muito obrigada. Que essa noite, mais uma vez, seja uma noite de muita luz, de muitos estudos, de muitos esclarecimentos, possamos levar o melhor daqui, junto ao nosso coração. Que o nosso irmão mal seja muito humilde. Que o Senhor permaneça conosco. Muito obrigada, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz estar juntos novamente. Darmos um pouquinho mais do Evangelho. Hoje, dando seguimento à programação dos estudos, estaremos no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, na instrução dos Espíritos, no item perdão das ofensas. Para quem não sabe, talvez os irmãos nos acompanham aí pelo Instagram, no Evangelho, cada capítulo ele tem como um fechamento esse item chamado Instrução dos Espíritos,
mensagens falava sobre esse tema, e Kardec, então, naquele trabalho minucioso, né, ele selecionava aquelas que melhor se enquadravam como que um resumo, um fechamento, a opinião dos espíritos sobre aquela temática. Então é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver duas mensagens, né, de irmãos espirituais falando sobre essa questão da bem-aventurança dos misericordiosos, hoje especificamente sobre o tema perdão das ofensas. O perdão das ofensas é algo que nós precisamos exercitar muito, porque nós ainda somos muito suscetíveis, muito blindados, muito sensíveis quando recebemos contra nós qualquer tipo de desagrado. Né? Ofensa, então, nem se fala. Porque desagrado, a gente já fica ali ressentido, já não quer muito papo com aquela pessoa, ou se estamos dentro de uma instituição, a gente quer logo se livrar daquilo, para não ter que lidar com aquela situação que se formou diante de uma opinião, muitas das vezes, apenas divergente da nossa. E aí, como a gente não quer ser contrariado, a gente acha melhor, então, tomar decisão e sentar. Isso não soluciona problema algum. Se afastar do problema não resolve o problema. Se afastar da pessoa ao qual temos diferença não nos torna uma pessoa melhor. Okay? O que nos torna uma pessoa melhor é termos em nós a disposição de ouvir o outro. Quem sabe o outro nos passa? Quem sabe a ideia dele ou dela não é melhor que a minha? Então isso chama-se humildade, e que nós precisamos exercitar. Porque para combater a presunção, o orgulho, a vaidade, né, nós temos que exercitar a humildade. Tudo bem? É o nosso ponto de partida para as bem-aventuranças. Então vamos lá a mensagem do nosso irmão Simeão. Né? Ele diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E começa a mensagem fazendo essa pergunta. Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a gente já sabe que isso não é um número concreto. Né? Isso é apenas uma forma de expressão para dizer que o perdão não tem que ter limites. Ah, já consegui perdoar, estou quase dando só falta mais uma. Não. Nós temos que estar dispostos a perdoar. Porque o perdão não é bom para o outro, o perdão é bom para mim. Para que eu me livre daquele peso, daquela angústia, daquele sentimento ruim que ficamos ruminando quando não decidimos resolver a questão. Então, o perdão é bom para a gente, que a gente possa se livrar daquela questão que ficou mal resolvida. Aí temos um dos ensinos de Jesus que mais nos deve percutir a inteligência e mais alto falar o coração, ou seja, o perdão. Confrontai essas palavras de misericórdia com uma oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se nos deparará sempre. Então, ele está falando aqui da oração dominical. Está falando do Pai Nosso. Tá? Foi essa oração que Jesus ensinou. Né? Como ele falou, os apóstolos, Senhor, mas nós não sabemos orar. Então, Jesus ensinou o Pai Nosso. E ele continua. Ele, o justo por excelência. Então, quem é esse justo por excelência? Jesus. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Aí a gente fica assim: ah, mas peraí, toda hora a gente perdoa
para que num segundo ela possa fazer o movimento correto. Então, se nós queremos alcançar a virtude, nós temos que treinar todas as virtudes sempre, 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 cada vez mais, até que aquilo faça parte de nós. Enquanto não faz parte de nós, eu tenho que treinar. E Deus, que é bondoso, vai nos dar sempre a oportunidade. Ah, você já conseguiu lá com a cinta, beleza, agora vai ter que ir lá com o Paulo agora. E assim vamos, né? Agora girando, olha lá, começou o vai mais um. E assim vai. Até que a gente já está, nesse quesito ele já está resolvido com o próximo. Né? Aí ele sai do perdão, vai para a paciência, vai para a tolerância, vai, assim vai. Quanto mais eu rezo, mais a solução aparece, né? Mais o problema é sua. Por quê? Por causa disso. Aí está conseguindo, vou botar mais. Para dar uma aceleradinha, né? Quem sabe? Então ele continua aqui, ó. Ele, Jesus, excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feito. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Está vendo? Então, se eu quero estar refratário, invulnerável a esses ataques, injúrias, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que exercitar a humildade, o perdão das ofensas. E Pedro fez isso logo assim que Jesus ensinou? Ele fez de imediato? Não fez. Pedro tinha uma diferença com Paulo gigantesca. Eles não se falavam. Muitos anos depois, em função de se consolidar no cristianismo, que os dois foram as grandes colunas do cristianismo, né? Paulo de um lado, Pedro do outro, eles tiveram que deixar suas diferenças de lado em prol da obra. E quantas vezes nós não precisamos fazer isso? Quantas vezes a casa espírita ou qualquer outro lugar, qualquer outra sociedade, sem qualquer lugar, sofre porque nós não queremos deixar as nossas diferenças de lado em prol de um benefício maior. Quantas vezes nós ouvimos isso? João Batista falou: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Falando para Jesus, que era muito mais importante a mensagem de Jesus, a missão de Jesus, do que a dele. Ele já tinha feito a parte dele. Ele não veio preparar a vida de Jesus, não veio falar do Messias e tudo mais. Fez a parte dele. Agora eu tenho que sair de cena, que quem tem que ascender é o político. Aqueles que seguiam João Batista não segue ele lá. Olha que coisa. Quantos de nós abrimos mão? Não, isso aqui é meu, eu faço, ninguém pode fazer, não quero ajuda, eu estou sozinha. Estou sozinha, mas não quero ajuda. Como permite que ajude você? É uma loucura, né? Então nós precisamos pensar nisso. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Olha, sem medir a sua mansuetude. Então, mas será que já está bom assim? Será que falar de forma educada está bom? Não está bom. Você não pode medir o quão manso você tem que ser. Ser manso não é ser bobo. Ok? Ser manso não é ser bobo. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ser educado, eu tenho que ser cortês, eu tenho que ser acolhedor, sem deixar de ser prudente. Ok? Nós somos essas pessoas que precisamos estar atentos. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Então, se eu quero que ele faça uma coisa por mim, faça eu ao outro o que eu quero que o Pai faça por mim. Senão, está lá no Evangelho também, né? Está aqui. Serás medido, serás julgado da forma como você medir e julgar.
ele reconhece a nossa fraqueza, a nossa ignorância, o nosso atraso. Como nós fazemos com as nossas crianças? Eu falo sempre isso. Como é que eu ajo com uma criança? Ela faz uma besteira lá, uma tolice. A gente vai lá e joga caminhão de julgamento em cima dela? Não, a gente entende. Porque ela não compreende, que ela não reconhece o que ela está fazendo. Aí a gente chama, a gente instrui, orienta. É assim que Deus faz conosco. Como ele faz? Permitindo que as consequências naturais dos nossos equívocos venham como consequência para as nossas vidas. Deus não lhe castiga, não. Ele apenas permite que você colha o que você plantou. Só isso. Se a gente for esperto, a gente vai buscar plantar coisa boa. Para colher coisa boa. Né? Então, um pouquinho de esperteza. Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a ti a pagar as faltas. Nós contamos, Deus conta. Cara, eu já te ajudei, me deu 250 mil vezes. Bom, é constante. Porque ele sabe que todos nós, vamos um dia compreender e melhorar, progredir. Como Deus não tem pressa, as leis de Deus são eternas, ela está lá serena. Nós é que não temos. Nós que não temos para poder estar ali afinado com a lei. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmo. Não vamos aplicar no outro, não vamos esperar que o outro se modifique. Mas eu tenho que modificar. Eu, em relação ao outro, em relação a uma situação, eu é que tenho que modificar. Se não está dando certo, é porque eu não estou agindo de forma correta para que aquilo dê certo. Então, ele está falando aqui. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Olha que maravilha. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará os assentes à sua direita. Olha quanta coisa maravilhosa. Então, quanto mais nós fizermos de bem, mais receberemos desse bem que fizermos. De novo, uma visão externa. Se eu quero que a minha vida, não essa vida presente, mas uma vida futura, que é a que deve nos interessar, seja mais feliz, que eu comece a planejar agora, levando felicidade ao outro, acalentando o soluço do outro, tendo uma palavra de conforto para o destino. Todos nós podemos fazer isso. Não precisa ser um Jesus para fazer isso. Nós podemos fazer. E, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu o começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que ele vos perdoe. Olha sempre essa relação da nossa atitude com aquilo que nós receberemos. Sempre essa relação. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Olha que coisa. Então, quanto maior for o prejuízo que aquele outro me fez, me impôs, se eu conseguir perdoá-lo na mesma proporção, o mérito é maior. Então, uma coisa é a pisou no meu dedinho,
cuidado. Isso é uma coisa. Outra coisa, a pessoa coloca a minha vida em risco e eu perdoava. Ou levou a vida de um filho e eu perdoava. É muito difícil, não é? Na condição que estamos, muito difícil. Mas se conseguirmos, não deve perdoar. Porque o sacrifício foi maior. Não é? Então é proporcional. A gente não quer vingança, já está no caminho, né? Já está no caminho, exatamente. Nenhum merecimento deveria relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espírito, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Olha só. Então, ele fala aqui, ó, por palavras e atos. Então significa que existem duas formas de perdoar. Posso perdoar da boca para fora e perdoar de fato. Então, como é que você saber que eu perdoei de fato? Pelas nossas ações. Né? Não, eu te perdoo, Jana, perdoo, não pode estar perdoando a Jana, foi equivocada, beleza, entendi, perdoei. Mas da próxima vez me chama não. Né? A gente vai, eu vou não. Perdoei com a beleza. Nossa. Então a gente tem que superar isso. Né? Então a nossa palavra tem que refletir o que vem do coração. Como se nós, de fato, perdão de coração. Mas se a gente perdoar, como você falou aí do nosso lado, por exemplo, né? E aí entender que naquele momento você não consegue ainda conviver com a pessoa. Você pode cair novamente no, sei lá, pode não ter condições de manter esse perdão, vamos dizer assim. Então você não perdoou. Simples assim. O perdão não aconteceu ainda. Você está na tentativa de perdoar. Mas às vezes o afastamento é necessário. Oi? Mas às vezes, eu entendi o que esse daqui quis dizer. O afastamento às vezes é necessário. Mas quem disse que tem que viver junto? Dependendo da situação. Não é isso. Não é viver junto. Se você está dando. Não, mas eu estou falando a questão do evitar. Evitar locais porque a pessoa vai estar. É o seguinte, ela perdoa, mas não quer viver ali. Tem uma chata tática. Não precisa. Mas você não deve se negar a prestar auxílio caso aquilo não venha a ser necessário. Ok? É isso. É igual lá. É igual amar vossos inimigos. Mas lá, como amar vossos inimigos? Que você não ama o inimigo como ama um amigo. Aqui é evangelho. Né? Você não vai chamar para sua casa. Né? Você não vai morar junto. Né? Mas você não vai querer mal. Você não vai querer mal. Porque a convivência ainda não está suficientemente equilibrada para isso. Né? Mas olha de novo, olha a questão do valor aqui. Aí, beleza, perdoei, beleza, eu queria ajudar, eu ajudo, mas no Natal eu não quero saber dessa pessoa comigo, beleza? Aí você descobre assim, fulano não tem como te passar o Natal. Poxa, a mulher vai passar sozinha. Entendeu? Aí quem que olha, né? Não chama ela. O valor dessa atitude perante a misericórdia divina é muito maior. Mas se ela tem lá o caminho dela de Tudo bem. Né? Mas entenderam o peso daquele negócio? No caso, para fazer a obra, digamos aqui que o seu plano somos estabelecidos, né? Mas pela obra, ao invés de afastar da casa, eu vou chegar junto e vamos, né? Não precisamos tomar chá da tarde juntas. Adorando o funcionamento.
para que a obra cresça. É isso? Então a gente tem que trabalhar as nossas diferenças. Se naquele momento não é possível, tudo bem, mas a gente não vai prejudicar a obra em função das nossas diferenças. Então ele está chamando a atenção diretamente aos espíritas. Porque for espíritas, chamando a atenção da gente. Por quê? Porque o ensinamento que a doutrina nos traz é claro. Ela não está sob um véu, né, das colocações entre linhas. Está dizendo exatamente o que nós precisamos entender. Se você deve essa passagem na Bíblia, você vai ter N interpretações. Na doutrina espírita, você não tem N interpretações. Ela é clara na matéria. Se nós apontamos a doutrina espírita como norte, como bússola para as nossas vidas, eu tenho que buscar fazer para quê? Posso não conseguir, beleza, mas eu tenho que me esforçar para. É isso. Então, esse exemplo que você teve, eu sou Paulo como assim. Mas eu não consigo sozinho resolver. Então, chama alguém para intermediar. Fulano, vem cá, vamos intermediar, porque tem uma situação ruim que a gente não deve alimentar, mas eu não sei como fazer para resolver isso. Beleza, vamos lá, senta 3, senta 4, vamos conversar. Diga, um dia que nós tivermos uma capacidade mais profunda de perdoar, sem esses senões que ainda existem em nós, a alma e nós espíritos, a gente vai ter uma outra percepção, vai realmente fazer o que a doutrina quer que a gente faça. Hoje em dia nós ainda temos muito senão. Perdoo, mas aquilo não é que eu não quero, teoricamente eu perdoo, mas de fato, os valores que eu tenho em minha alma ainda restringe. Não são os valores que eu tenho, são os valores que eu não tenho. Porque se eu tenho esses valores, eles são suficientes para fazer com que eu supere. Como eu não tenho, eu tenho que trabalhar para tê-los. Então, esses sermões que você fala, é o que nós precisamos lutar para transformar em valores. E aí, uma vez transformado em valor, aí sim eu supero. Tudo que vier, a gente tira de letra. Uma transformação individual de cada um. Sim, A íntima. Bíblia sempre fala isso. Íntima e É individual. você, a questão é o outro, é você. É você, exatamente. Aí não precisa perdoar ninguém, porque não tem motivo para perdoar. Se você não se sentir ofendido, né? Tem que perdoar, né? É isso aí, esse é o caminho. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Olha, expungir, se livrar de todo sentimento de rancor. Deus sabe que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Por que Ele sabe? Porque isso está na lei, e a lei está em nós. Deus não é uma pessoa, Deus é uma consciência. E essa consciência divina está em nós. Por isso que pode dizer com toda a propriedade. Ele sabe que está em nós. E nós sabemos também que nos incomoda. Não é? Feliz, pois, daquele que pode todas as noites dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha que maravilha. Que bom que a gente possa deitar toda noite e dizer: que bom, hoje eu não fiz mal a ninguém, não prejudiquei ninguém, né? Não quis mal a ninguém, e ainda te quero, Deus. Olha que maravilha. Todos os nossos dias vão ser assim, né? Mas é o que nós precisamos alcançar e vamos alcançar. Então, essa foi a primeira mensagem que o irmão Simeão embordou em 1862. E o segundo item do Paulo apóstolo, ele vai dizer assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Sim. Né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Como pode, se eu me julgo amigo de alguém, não perdoar se ele fez alguma coisa contra mim? É incoerente. Eu tenho que, de alguma maneira, exercitar essa relação que eu disse, ele é meu amigo, meu irmão, e aí no primeiro tropeço, o que eu faço?
Quer mais que você? Não faz, né? Não faz. Então Paulo está dizendo assim, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus nos perdoe. Porquanto, se fordes duro, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quererias que Deus esqueça de que cada dia a maior necessidade tem de indulgência? Se nós precisamos dessa indulgência, como eu não vou viver essa indulgência para os outros? Se a matemática é essa, se eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. Mas eu tenho que fazer primeiro. Não é crédito. Não, vai lá, vou te dar aqui um caminhão de paciência, se eu nunca tenho exercitado paciência. Não. Então eu tenho que trabalhar em mim aquilo que eu desejo alcançar. Mas como é que eu vou trabalhar isso? No outro. Na relação com o outro. Pedro, mensagem de Paulo aqui, né? Paulo teve que fazer isso por Pedro. Eles não se ficavam. Eles tiveram que botar essa sandália da verdade. Paulo, Pedro, vamos resolver. Isso está fazendo mal para a obra. Então nós precisamos dar um exemplo. Dois maiores líderes do cristianismo, subsequência a Jesus. Como é que eles iam dar um exemplo contrário à mensagem de Cristo? Não podia. Então, tiveram que se resolver. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus nos perdoe por quanto se for a Jesus. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronunciai a sua própria condenação. Olha o que Moisés fez lá antes de libertar os hebreus. Foi para o Faraó, depois daquelas pragas todas. O Faraó falou assim: não, eu vou eliminar os primogênitos. Ele falou: você decretou a sua desgraça. Aquela noiva, logo em seguida veio a morte dos primogênitos. Recebeu aquilo que ele desejou contra o seu irmão. Então, se nós queremos uma vida feliz, plantemos felicidade na vida dos outros e vamos receber. Não é? Então é simples. É difícil, mas é simples. Não é? Concorda? É simples. Simples é. Ninguém pode dizer que isso é difícil, é complicado. Complicado não é. Então é simples. Mas não é simples. A gente coloca dificuldade. Então. Mas é só nossa. Não depende mais de ninguém. Só da gente. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Quantas vezes a gente fala demais, depois se arrepende, ou não? Quando se arrepende, ainda está bom. Quando não se arrepende, está pior. Mas quantas vezes? Por que a gente não freia a nossa língua, né? Poxa, a gente está estudando anos e anos, e entra ano, sai ano, entra década, entra uma década, viram os livros 500 vezes, mas a distância daqui para cá é muito grande. A gente aprende, mas não vivencia. Precisamos fazer essa transposição, né? Do conhecimento para o sentimento. Precisamos. É o que nos falta. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgentes e para não vos tornares merecedores da inventiva que lhes lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não
chama-se intriga. Quantas vezes a gente vai lá, faz intriga e o resultado acontece sem que a gente esteja envolvido diretamente. A gente já por debaixo dos panos, né? Faz a famosa fofoquinha, aí as coisas degringolam, você foi agente disso. Então, se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Olha aí. Se a gente podia ir lá amenizar a situação e não fez, é culpado das consequências que vão advir. Né? Então, o nosso papel é de apaciguar. Né? Vamos ser mais moderados, né? Vamos tentar harmonizar e não jogar gasolina, né? Dependendo da situação, até pode causar uma bagunça. Sim, claro, pode potencializar as coisas. E nós vamos servir a nossa cota de responsabilidade. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Olha aí. Então, admitamos que nós não tivemos nenhuma participação, né, naquilo que a ofensa porventura venha na nossa direção, e isso será um mérito para nós. Eu fui caluniado, por exemplo, a calúnia que cai aqui, né? A calúnia o que é? Falso testemunho contra alguém. É uma imputação de responsabilidade falsa contra alguém. Então, se a gente não se volta contra aquela pessoa, mas se você absorve e ainda perdoa aquela pessoa que fez mau juízo com você, sem razão, é mérito para a gente. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu me perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que advém, comentando que ele tem o que merece. Não, eu perdoo, porque é uma serpente. Ele vai pagar pelo que não fez. Não, eu perdoo, mas ele vai ter o dele. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso não é nenhuma, né? Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca? Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Olha o Natal. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Porque também tem o seguinte: uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Ninguém esquece. Tanto é verdade que os romances nos falam disso. Se ele descreve no romance toda aquela história, nos mínimos detalhes, é porque ele não esqueceu. E a virtude não está em esquecer, está em superar. Apesar de ter acontecido tudo isso, conseguimos superar e viver em paz, de forma fraterna. Né? Essa é a missão. E a 21. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do
Paulo, na sua carta aos apóstolos, né, Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Então, esse é um dos itens mais bonitos e mais difíceis do Evangelho, porque são mensagens que todos nós já sabemos e é uma barreira tão difícil de transpor, porque é como vocês falaram, está em nós, depende de nós. E quantos de nós estamos dispostos a mudar? Mudança em nós é muito difícil, qualquer coisa. Pega a mínima coisa que você está acostumado a fazer e tenta mudar. Porque como vai ser difícil, é só você com você. Agora imagina quando envolve outra pessoa. Fica mais difícil ainda. A Aparecida, né? Ela nos deu um depoimento na nossa casa, do caso dela, ela e o irmão, que não se ficavam, não queriam nem se ver, nem se falavam. Hein? Isso. E aí, o padre pensou, não, mas foi ela para mim. Eu tenho que me modificar em relação a ele. E ela fez isso. Ela começou a mudar, achou um caminho melhor, e ficou ajudaria. Então, feliz da vida, né? Se procuram, né? Estamos juntos. Que maravilha, né? A atitude dela. Então, de novo, se nós queremos perdoar, é para nós. E não esperar do outro. Também é outra coisa. Ah, eu perdoei, mas ele não. O problema é dele. Você se livrou daquele peso. Ele quer carregar o peso ali. Cada um no seu tempo, né? Então, muito obrigado pela paciência e pela oração. Quarta-feira que tiver o livro do Espírito. Eu quero estudar a Gênesis, a quarta-feira que tiver a Gênesis.
agenda nossa, né, aqui em forma de palestra. Na quinta-feira é um estudo mais aprofundado, etc. Que é às 19h30 com a Vilma e a Nilde. Na quinta-feira nós temos também às 2h que eu esqueci, o artesanato. Quem quiser participar do artesanato vai das 14 às 17 horas. E no sábado, o dia mais divertido da casa, nós temos o quê? A evangelização infantil. A evangelização infantil começa às 9 horas, o bazar termina às 9. Nós temos depois nós temos também durante a evangelização infantil o grupo da família. Mesmo que tenha criança que queira participar do grupo da família, pode participar, não tem problema. E às 11h30 nós temos a mocidade espírita, tá bom? E nós temos a nossa campanha permanente dos alimentos, aqui ó, 6 produtinhos para a gente poder ajudar, né? Não uma cesta completa, mas a gente ajuda algumas famílias assistidas para ter alguma coisa. E aqui também no nosso jornal nós temos aqui, ó, as redes sociais, para quem quiser entrar, né? Nossa rede social, e para quem gosta de história em quadrinho, né? Uma história em quadrinho que é todo mês a divulgação coloca. Bom, nós vamos fazer a nossa prece. Depois da prece nós vamos fazer o passe para quem quiser receber, quem estiver precisando receber. E após tem a água monetizada também, quem estiver precisando, o remedinho, né? Da espiritualidade, tá bom? Então vamos com essa energia que nós estamos envolvidos, vamos agradecer ao nosso Pai Maior por essa oportunidade, a escolha de nós estarmos aqui. Pelo estudo de hoje, tão difícil, tão trabalhoso da gente vivenciar isso, mas que possamos trazer um pouquinho a cada dia, trabalhar como uma formiguinha aos poucos, para que a gente consiga chegar, né, ao espírito puro, que a gente consiga sair todas essas mazelas, nós teimamos em carregar. Obrigada, Pai, por esta oportunidade, obrigada por esta casa que nos acolhe, obrigada pela doutrina espírita que nos orienta, todos os estudos, todas as suas obras. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez escutar a palavra da Boa Nova e que nós possamos, Senhor, sair daqui envolvidos nessa energia que se faz, elevá-la para o nosso lar, para os nossos familiares, para o nosso local de trabalho, para a nossa vizinhança, para o trânsito, para o supermercado, para todos os lugares que a gente passar. Que essa energia possa ser envolvida para todos, ser distribuída para todos, que a gente possa ser mais fraternos, ter esse